pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito das leituras que eu fiz no mês de março. Dos livros que eu coloquei na minha TBR, eu só não consegui ler Exílio, que é o livro que veio pela tag Inéditos em março. A caixinha demorou um pouquinho pra chegar e eu acabei deixando ele por último, porque eu tava muito empolgada com as leituras que eu tava fazendo. Acabou que ele não tem um início muito instigante, não tem um início muito cativante, e eu não tava me importando muito com o que estava acontecendo ali, a ponto de dar andamento com o livro. Eu acabei deixando ele de lado para ler num futuro muito breve. Vou ler até no máximo maio, e aí eu trago para vocês o que eu achei da história como um todo. Mas já adianto que o início dele eu tava achando bem chatinho e não consegui dar andamento na história por conta disso. Inclusive, eu já até li o livro que veio de abril, que eu achei bem interessante. A premissa, acabei lendo ele com mais velocidade do que o de março. E em março, eu fiz leituras muito boas e eu tô muito contente aqui de vir falar pra vocês de livros que eu gostei muito de ter lido. A primeira, na verdade, não foi uma leitura nova, foi uma releitura. E eu tô falando de Skyward, do Brandon Sanderson. Já falei mais desse livro aqui no canal, o vídeo anterior aqui é todo dedicado a esse universo do Brandon Sanderson, porque eu li Skyward e li a continuação, que são os dois livros que a gente tem, né, traduzidos aqui no Brasil, publicados aqui pela Planeta Minotauro. Então eu quis fazer um vídeo tentando convencer vocês a ler também, porque eu simplesmente sou apaixonada aqui pelo mundo, pelo universo e pelo M-Bolt, que é uma inteligência artificial, assim, maravilhosa. E pra quem tem interesse e quer conhecer, assim, sem arriscar muito, esse livro aqui tá no Kindle Unlimited, tá, gente? Dá pra ler através da assinatura do Kindle. Então, se você é assinante ou se você conseguir uma promoção de R$1,99, já fica aqui a minha dica pra você aproveitar e pegar esse livro aqui pra ler. Daí, em fevereiro, eu fiz outra releitura que foi O Aprendiz Assassino, da Robin Hobb. Já conversei com vocês a respeito desse livro, que eu amo de paixão essa fantasia, gosto muito desse universo, gosto muito dos personagens. E eu falei mais pra vocês nesse vídeo, que eu vou deixar aqui nos cards, que é sobre releituras. E eu reli tanto ele quanto o Skyward para poder ler as continuações, porque eu percebi que a minha cabeça já não tá guardando mais detalhes das histórias. E assim, eu acho que foi muito importante pra mim fazer essa releitura, tanto pra eu bater o martelo que realmente é um livro favorito meu da vida, como também para eu me lembrar de detalhes importantes para finalmente ler O Assassino do Rei, que é a continuação, que é o segundo volume, então, dessa trilogia. Atualmente eles estão sendo lançados pela editora Suma, e o segundo livro aqui, esse aqui, eu recebi em parceria com eles ano passado, acabei lendo só agora, em março, mas é simplesmente maravilhoso, gente, é simplesmente incrível. A capa, olha, eu amo essa capa, eu sou apaixonada por essa capa. A Tami, do Resenhando Sonhos, também tá relendo esses livros. Ela já fez um vídeo no canal comentando sobre os 3 primeiros da trilogia, né? Que é a trilogia principal, é a trilogia que dá o pontapé nesse universo da Robin Hobb. E ela vai ler os outros livros também, mas todos em inglês, porque ainda a gente não tem publicados aqui no Brasil, e vai comentar o projeto dela de fantasia desse ano é esse. Eu gosto muito dos vídeos da Tami, ela é assim a minha referência quando se fala de fantasia, por isso que eu tô comentando aqui com vocês, e também porque ela fala bastante sobre toda a série, sobre toda a história. E falando um pouquinho pra vocês a respeito do primeiro volume, que é pra falar sem spoilers, aqui a gente tem uma fantasia onde o nosso protagonista, ele acaba se tornando órfão, de certa forma, porque o avô materno deixa ele aos cuidados do pai. Só que o pai e a mãe não são casados, e ele acaba ficando órfão de mãe, porque ele nunca mais vê a mãe na vida, e o pai não dá nenhuma atenção pra ele, porque ele é um filho fora do casamento, é um bastardo, e o pai, ele é o príncipe herdeiro dos 6 ducados dessa história aqui. Então ele é uma pessoa da realeza, e ele não pode dar atenção ao bastardo, porque ele tá casado com uma mulher que não consegue engravidar. No meio da bagunça toda, ele acaba deixando o trono, o irmão do meio acaba assumindo, né, a responsabilidade de ser príncipe herdeiro. Esse menino vai ser treinado para ser assassino, para poder ser fiel ao rei, fiel à família e tudo mais. Tem 2 tipos de magia aqui, eu diria 3 tipos de magia nesse universo, que eu vou falar não é spoiler, tá, pessoal? Podem ficar tranquilos.
A gente tem o talento, que é um tipo de magia que tá preso ali entre os escolhidos. Só quem é treinado consegue desenvolver o talento. E normalmente só quem é treinado são as pessoas dentro da realeza, né? Os filhos do rei, filhos do filho, neto, esposa, primos, só ali quem é muito de confiança. Nós temos a manha, que é o tipo de magia que acompanha o Fritz, que o nosso protagonista tem, que é um dom que permite que ele se conecte a um animal, um cavalo, um cachorro, um lobo. E esse é um tipo de magia que é mal visto, é tido como algo ruim, porque se a pessoa usa muito, ele começa a ficar com características animalescas, ele começa a ficar realmente mais selvagem ali, a agir de forma mais selvagem. Então, normalmente é dito pro Fritz esconder, para ele não mostrar isso. Só que no decorrer das leituras, tanto do livro 1 quanto do livro 2, a gente vai vendo outros nuances desse dom do Fritz. E a gente tem o que eu acho que é uma magia, não tenho certeza, que é uma hipótese minha, tá, pessoal? Uma ideia da minha cabeça, que tá ali mais ligada com os vilões da história, né? Que seriam o pessoal do navio vermelho, o pessoal que tá atacando os Seis Ducados, porque eles tiram a humanidade das pessoas, eles transformam as pessoas em verdadeiros seres cruéis, assim. E essas pessoas acabam sendo chamadas de forjados. Eles sequestram, levam para o navio, tiram a humanidade e soltam de volta ali naquele reino para causar um grande problema. Então é basicamente essa história que a gente vai acompanhar. O segundo livro é maravilhoso, o segundo livro cresce muito, Fritz cresce muito. Ele continua fazendo muita cagada, porque continua sendo um adolescente, maturo, mas é muito legal. Eu amei essa leitura. Daí eu resolvi pegar para ler um e-book chamado As Crônicas da Unifenda, que é uma antologia publicada pela Plutão Livros. E dentro dessa antologia a gente tem um universo compartilhado. A história ela se passa na Ilha do Marajó. E tem uma situação fictícia acontecendo ali, que é uma universidade toda dedicada a pessoas com superpoderes. Acontece que em cima dessa universidade acabou se abrindo uma fenda. Uma fenda que ninguém sabe pra onde, que ninguém sabe pra onde leva, que, enfim, abriu ali e a partir desse momento as pessoas que moram na Ilha do Marajó começaram a ter superpoderes. E aí criaram essa universidade para ajudar essas pessoas a lidar com os poderes, a controlar os poderes. Tem poder bobo, desde flutuar 10 centímetros do chão até poderes mais fortes como super força, voar, soltar laser pelos olhos e tudo mais. Tem muita coisa, muita diversidade mesmo. E a gente vai acompanhar em cada conto um personagem precisando lidar com algo relacionado ou não ao seu poder. Tem contos que acontecem dentro da universidade, tem contos que acontecem fora da universidade, mas todos vão falar dessas pessoas com superpoderes. Eu decidi ler essa antologia porque dentro dos autores publicados por ela, tem autores que eu gosto muito, como Eric Novello, autor de Ninguém Nasce Herói, que é um dos meus livros favoritos da vida, sempre indico pra vocês. Tem também a Jana Bianchi, que é a autora de Lobo de Rua, uma novela de fantasia urbana que se passa aqui em São Paulo, cruel, sombria, que eu amo de paixão também. Tem o AJ Oliveira, que é autor e podcaster dos 12 Trabalhos do Escritor, que é um podcast que eu gosto bastante, sempre acompanho eles. Assim como toda a antologia, tem contos que não instigam tanto a gente, tem contos mais bobos e tem contos muito legais, muito inteligentes, contos que são, assim, muito bacanas de ler mesmo. Tem contos do motorista do ônibus da faculdade, tem conto onde duas meninas se encontram no elevador, uma delas consegue sempre saber quem tá mentindo e já não aguenta mais viver com isso, enquanto a outra consegue mentir descaradamente. Elas vão se encontrar, elas vão passar um tempo juntas ali, presas nesse elevador, e é um conto, assim, muito delicado, é um conto muito bonito mesmo. E tem contos incríveis, tem conto de gente que volta no tempo, mas tem que ser uma coisa muito específica, sabe, pra poder voltar no tempo, e é muito legal. Eu super indico pra vocês lerem, se vocês tiverem a assinatura do Kindle Unlimited, vai sair de graça, né, dentro da assinatura, e se vocês não tiverem a R$11, é super baratinho. É uma ótima forma de vocês conhecerem mais da literatura fantástica brasileira. E a última leitura que eu fiz no mês de março foi A Guerra da Papoula, da editora Intrínseca, com tradução do Ulisses Teixeira. E assim, gente, o que eu posso dizer pra vocês desse livro aqui? Vale o hype.
tá? Todo mundo que leu e que gostou estava coberto de razão. Esse livro aqui vale muito o hype. Eu tava esperando uma outra coisa quando eu ouvi falar o nome, o título, Guerra da Papoula, e que essa papoula dava poderes para os guerreiros e tudo mais. Eu tava esperando outra coisa, tá? Eu formei uma fanfic aqui na minha cabeça e achei que essa fanfic era que eu ia encontrar escrita aqui dentro dessas páginas. Não foi bem isso que aconteceu, mas o livro ele superou as minhas expectativas, a história superou as minhas expectativas e eu gostei demais, eu gostei muito. E com certeza eu quero muito ler a continuação ainda esse ano. Quero tentar comprar a continuação ainda esse ano e ler com certeza, porque vai ser uma duologia favorita, sabe? Eu tô prevendo que vai ser uma duologia 5 estrelas e favorita. Outro detalhe é que eu não achei a leitura tão pesada e difícil quanto outras pessoas estavam falando. Mas fica aqui o meu aviso de que isso é muito pessoal, tá? Não é porque eu não achei pesada que você vai lá comprar o livro sem ter noção nenhuma do que o livro traz, do que o livro carrega, e de repente isso vai ser um gatilho para você. Eu esperava que muitas coisas mais absurdas, porque a gente tem uma protagonista feminina, a gente tem uma protagonista mulher, indo batalhar num exército de guerra oriental, numa época medieval. Então, assim, eu esperava uma violência muito, muito maior do que ela recebe aqui. Eu esperava cena de abuso sexual, eu esperava muita coisa, muito mais coisa. Porque eu acho que quando a pessoa fala assim, ai, cuidado que é pesado, eu já vou ao extremo. Tipo, eu já jogo lá no extremo, sabe? Eu sou 880. E não foi bem isso que eu encontrei. Tem cenas de violência, tem cenas pesadas. Bem lá pro final tem uma cena de abuso sexual, mas não é detalhada a cena, mas é uma cena difícil, é uma cena pesada, que causa revolta, que causa tristeza. Então, fica aqui meu aviso pra vocês. Rin, a nossa protagonista, é uma órfã de guerra. Ela acaba sendo criada por um casal que pegou como responsabilidade criar ela, mas eles criam ela meio que assim, pra ser empregada ali, meio que escrava deles. Dá o que comer, mas também não trata muito bem. Ela não teve uma criação muito saudável. A única pessoa que ela tem como realmente família é então esse irmão adotivo, que é o filho biológico desse casal que criou ela. Eles também não são muito certos, não. Eles são meio traficante ali de ópio, de droga. E ela acaba usando disso para conseguir que eles permitam que ela estude. Ela é uma pessoa muito curiosa, uma pessoa muito inteligente. Só que, sendo uma época medieval, é esperado que, como toda boa esposa, ela apenas arrume um marido, case e tenha filhos. Mas não é isso que ela quer pra vida dela, ela quer estudar, ela quer fazer algo da vida dela. Então ela decide que ela vai estudar, que numa louca, que numa condenada, para poder passar no processo seletivo de uma escola militar. E ela acaba passando e ela vai estudar nessa escola militar. Então boa parte desse livro aqui, a gente vai acompanhar os estudos dela, que não são fáceis, porque essa escola militar normalmente só fica ali, só tem acesso os filhos das pessoas mais ricas, né? Filhos das pessoas que são ali envolvidas com a política, envolvidas com a realeza. E ela não passa de uma pessoa de aldeia simples que nunca estudou nada na vida. Então ela já chega para esses estudos bem atrasada com relação a eles, porque eles já estudaram muito dessas coisas, né? Porque os pais pagavam ali estudo particular para eles e tudo mais, enquanto ela tinha que trabalhar. E a gente vai ver, basicamente, em boa parte do livro, é isso que vai acontecer. Depois tem a parte da guerra. Eu achei que demora bastante pra chegar nessa parte, tá? Eu esperava outra coisa, na verdade. Mas assim, gente, apesar do que eu esperava da minha fanfic mental, o livro superou minhas expectativas. Eu gostei muito dessa leitura aqui. Que nem eu falei pra vocês, a gente tem bastante cena de violência, sim, porque é uma guerra. Guerras não são bonitas, guerras não são heróicas, guerras são sujas, guerras são violentas, são cruéis. Então a gente tem, assim, muita cena em que envolve
violência física, espadas cortando cabeça, cortando partes de corpo. Ela descreve bastante essas cenas. E a nossa protagonista, ela sofre um pouco com relação aos colegas da escola, porque tem colegas ali que não gostam dela, fazem bullying com ela, pegam pesado com ela. Mas eu achei uma leitura, assim, simplesmente fenomenal. Eu gostei muito. Então, essas foram as leituras que eu consegui fazer no mês de março. Comenta, deixa aqui nos comentários o que você conseguiu ler no mês de março, quais foram os livros que você leu e qual deles foi o seu favorito. Eu vou gostar bastante de ter essa indicação de vocês. Comenta aqui o nomezinho do livro que você leu e mais o que você acha que eu deveria ler, porque foi o seu favorito. Eu adoro indicar os meus favoritos pra vocês e eu adoraria que vocês fizessem isso comigo também. Então, aproveita pra comentar. E não se esquece de deixar o like no vídeo, ele é muito importante, ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. Se inscrever se você ainda não é inscrito, entrar pro nosso grupinho do Telegram, que é um grupo de aviso, pra você saber quando tem vídeo novo, quando tem alguma promoção, quando tem algo que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. Assinar a minha newsletter, que o link tá aqui embaixo também na descrição do vídeo, e ficar mais pertinho do meu trabalho como escritora. Vem livro novo aí, até junho a gente tem novidades no ar chegando. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima!